pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, já faz um tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, né? Bom, eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque eu queria compartilhar com vocês uma parte da minha história. Eu acho que eu nunca falei aqui, nem fiz nenhum vídeo contando sobre histórias minhas, assim, mais pessoais. Mas eu resolvi começar a trazer esse tipo de vídeo aqui. Eu acho que isso encaixa melhor no YouTube do que no Instagram, né? Por mais que eu esteja mais tempo lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar meu Instagram aqui pra você estar me seguindo lá. E eu resolvi trazer a minha história aqui. Na verdade, não só minha, mas do meu esposo também. Inclusive, ele vai participar da segunda parte desse vídeo, que eu vou explicar pra vocês que... a primeira parte eu vou contar sobre a nossa situação financeira, a nossa crise financeira que a gente passou. Querendo ou não, essa parte da história, quem, vamos dizer, sofreu mais, não que a gente não tenha sofrido junto, mas eu sinto que eu fui mais afetada. Mas eu vou explicando ao longo do vídeo, vocês vão entendendo a história. E na segunda parte do vídeo ele vai entrar para poder falar algumas dicas para vocês, o que foi que essas mudanças que a gente fez, porque ele tem mais conhecimento nessa área de educação financeira, ele entende um pouco mais, então eu pedi para ele gravar a segunda parte comigo para poder a gente estar passando algumas dicas para vocês que também possam ajudar vocês, caso vocês também estejam passando por alguma dificuldade financeira. Antes de eu começar esse vídeo também, aproveita e se inscreve aqui no canal e deixa o joinha pra estar ajudando eu aí, tá? Sem mais enrolação. Como que tudo começou, gente? Pra começar, eu casei em 2014. Em 2014 foi quando eu me casei. O primeiro ano de casado, geralmente, todo casal tem aquela coisa, né? Vou casar, né? A nossa vida agora vai levantar e a gente vai conquistar o mundo e pá. É aqueles sonhos, né? Que parece que é impossível até pro casal. Mas assim, não que seja impossível, que eu acho que tem casais que conseguem sim, mas naquela época não foi bem assim que aconteceu pra mim e pro Abner. Com um ano de casada, eu trabalhava numa empresa de RH, departamento pessoal, e eu estava fazendo faculdade de moda. Não, na verdade um ano de casada não, um pouco antes de eu me casar. Eu trabalhava no departamento pessoal e fazia faculdade de moda. Faculdade de moda era um sonho que eu tinha desde criança, gente. Era fazer uma faculdade de moda, trabalhar com moda era meu sonho, eu desenhava, enfim. E aí eu trabalhava numa empresa de departamento pessoal que tem tudo a ver, né? Tudo ligadinho ali. Pra você ver como eu era bem centrada no que eu queria, bem focada. Mas assim, foi uma oportunidade que me apareceu na época, eu tava precisando procurar emprego, era o primeiro emprego e tal, e foi uma oportunidade que uma amiga me conseguiu. Eu comecei a trabalhar com o departamento pessoal, só que com 1 ano e meio dessa empresa, ela começou a falir, infelizmente, e eu tive que me retirar porque ela ia para um lugar menor e era muito longe para mim poder ir trabalhar, então eu resolvi abrir mão. E aí eu decidi que a partir dali eu só ia procurar emprego se fosse realmente na minha área, que era a de moda. Logo depois, um mês antes de eu me casar, eu consegui uma vaga de assistente de estilo para trabalhar na área de moda, né, assistente de estilista. Comecei a trabalhar, logo em seguida eu me casei. E aí eu pensei, agora minha vida vai, né, melhorar. Mas não foi bem assim. Foi aí que quando eu trabalhei por 1 ano nessa empresa. Foi um ano muito difícil dentro da empresa, profissionalmente eu falo, não financeiramente. Porque graças a Deus, assim, financeiramente o primeiro ano foi muito tranquilo pra gente. Mas profissionalmente foi a pior, eu digo que uma das minhas piores experiências de trabalho. Imagina uma pessoa que sonhou tanto trabalhar com aquilo, se sentir com seu sonho frustrado. Então foi uma experiência difícil pra mim, quem sabe eu faço um vídeo mais pra frente falando sobre experiências profissionais. Mas foi um ano complicado, então depois de 1 ano eu resolvi me retirar da empresa. Na verdade eu não pedi para me retirar, né? Eles me retiraram, mas eu, na verdade, pedi muito a Deus isso. Eu orava todos os dias que abrisse a oportunidade de eu sair de lá de alguma maneira, sem briga, sem confusão, mas eu queria sair de lá e graças a Deus eu consegui sair. Aquilo me causou um certo trauma, eu não queria mais voltar a trabalhar para ninguém. E eu tinha também um sonho antigo de abrir algo meu, assim, abrir uma loja e falar, não, vou abrir minha loja de roupa, enfim. Quando eu recebi o dinheiro da empresa e tudo, eu pensei assim, cara, minha oportunidade, eu vou abrir uma loja, né? Acho que era com R$2.000, gente, acho que era R$2.000, eu queria abrir uma loja, gente. E eu na verdade comecei vendendo bijuterias e depois eu comecei a comprar roupa. Só que a pior coisa, gente, eu falo pra quem quer começar um negócio, é começar sem estratégia, sem você ter um conhecimento pelo menos sobre aquilo que você está fazendo.
Eu já tinha um pequeno conhecimento de marketing, porque eu aprendi um semestre de marketing na faculdade. Eu tinha um pouco de conhecimento, eu tinha um pouco de conhecimento de fotografia, porém eu não tinha conhecimentos administrativos, financeiros, nada disso. Então, eu acho que isso é a pior coisa, você tentar começar a criar seu próprio negócio sem pelo menos ter um pouco de entendimento aí administrativo, financeiro, enfim. Você tem que ter conhecimento, não adianta. E tem que ter estratégia quando você for criar o seu negócio. E eu sabia que um dos maiores erros é você abrir uma loja num local que não é movimentado. Não tem movimento nenhum. Mas por que eu fiz isso? Eu abri uma loja aqui na minha rua da minha casa mesmo, e aqui não é uma rua comercial. E tipo assim, por que eu abri essa loja aqui? Porque eu tinha medo de abrir num lugar maior, ter que pagar aluguel e falir. Esse era o meu maior medo, de ser fracassada. Eu não queria isso. Mas isso foi uma estratégia errada, porque se eu queria pelo menos fazer um sucesso ou tentar, né, conquistar o meu espaço, eu teria que ousar um pouco mais. Mas claro, com estratégia, né? Mas eu, enfim, fiz errado. Meu pai na época me ajudou bastante. Ele me ajudou a abrir essa loja, mas eu vendia muito mais online do que vendia fisicamente, né? A loja era só para mim ter um espaço para guardar as coisas, mas basicamente as minhas vendas eram no WhatsApp. Eu vendi bem, não vou dizer que não, o primeiro ano eu vendi muito bem, graças a Deus, na internet me ajudava bastante. Eu sempre tive muita facilidade com a internet, então o primeiro ano foi muito tranquilo para mim. Só que aí no segundo ano, por não, assim, eu acho que eu consegui até que segurar bem as pontas, né? Mas no segundo ano já começou a dar uma decaída nas vendas online, física não tinha quase nada de venda, e aí eu resolvi fazer corte e costura, porque na faculdade eu tive corte e costura, mas bem vago, né? Bem vago a matéria, então eu não consegui de fato fazer ali corte e costura como deveria ser. Então eu resolvi pagar um curso de corte e costura, fui fazer, falei, vou produzir minhas próprias roupas, vou não sei o que. Comprei uma máquina simples para trabalhar em casa, mas não estava virando. Eu fazia algumas peças, vendia algumas coisas, mas eu não sentia que era aquilo que eu devia estar fazendo, não estava funcionando. E aí quando a loja já não estava dando muito certo, e aí eu resolvi me afundar em mais uma coisinha errada, né? Que era na época trabalhar com venda de cosméticos, né? Vender cosméticos e tal, que era a Rinodê, gente. Quem me conhece, né? Tem muitos que critica. E tipo assim, eu não... Será que era pirâmide? Será que era pirâmide? Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas eu penso assim, gente, independente de marketing multinível, não quero entrar nesse detalhe, mas assim, das vendas dos produtos, eu acredito que sim, dá pra vender e ganhar bem. Era uma coisa que dava certo se você soubesse fazer. O problema é que eu não sabia fazer o negócio, sabe? Eu não sabia nem vender, gente, o produto. Eu tinha muito... Engraçado que eu vendia muito bem online, tipo bijuterias e roupas, mas os cosméticos não levei jeito de jeito nenhum. E o marketing multinível foi pior ainda pra mim. Foi mais uma frustrada. Não julguem. Enfim, gente, tentei. Eu não vou dizer que eu não tentei. Mas assim, acabou não dando certo também. Eu pensei que seria a minha esperança de, tipo, sabe, levantar a loja com aquele dinheiro. Enfim, acabei fazendo um investimento que não deu certo. E aí, depois disso, bem nessa época aí, quando eu parei com a Rinodê, e aí eu já tava pra fechar a loja. E aí, quem começou a ser afetado? O meu esposo. Até então, a questão profissional dele estava indo muito bem, ele estava trabalhando na empresa dele, tudo certinho. Só que... O que foi? Na empresa dele? Na empresa dele. Na empresa do irmão dele. Tá bom. A empresa dele também. Ele trabalha com o irmão dele, gente. Eles têm uma serralheria. E aí tava indo tudo tranquilo lá pra eles, então tipo assim, a situação mais, vamos dizer assim, mais difícil era profissionalmente. Eu não estava realizada profissionalmente, então os meus sonhos estavam sendo muito frustrados. Só que quando começou a afetar ele, que a empresa começou a passar por uma crise financeira, foi aí que a nossa situação financeira piorou. Já não estava boa porque eu não estava conseguindo, digamos assim, colocar dinheiro dentro de casa, né? Só que ele levava bem as coisas, mas a gente vivia muito no limite. Só que aí quando começou a afetar a empresa do irmão dele, aí o negócio apertou pro nosso lado. Então, assim, a gente começou a entrar em algumas dívidas. Mas eu vou citar algumas coisas uns hábitos muito ruins que, principalmente eu, Mayra,
Tinha, eu acho que sempre a mulher é o problema da situação, né? É, fazer o quê, né? Eu Acho sempre que a digo, né? mulher não pode ter cartão não, gente. A mulher não pode ter cartão não. Eu O sempre... problema não é o cartão. O problema é O quem problema é a usa. pessoa. Enfim, eu sempre tive meus cartões de crédito, eu sempre gostei de ir na Marisa, na C&A, comprar roupa, comprar sapato todo mês. Eu sempre fui muito assim. Só que meus limites sempre foi baixo, gente. Eu não me enfiava em dívidas, mas eu sempre ficava devendo um pouquinho ali, pagando uns jurinhos aqui. Só que nessa época, só que esse hábito a gente também tinha junto. Que tipo, às vezes a gente comprava coisas e parcelava em várias vezes. Tipo, comprava um celular caro e tipo assim... Não que a gente nunca comprou celular sem necessidade, tá? A gente sempre comprou, porque quebrava tinha que comprar outro. E engraçado que sempre quebrava junto, né? Quebrava o meu quebrou, junto. o seu quebrou logo em seguida. Exatamente, sempre quebrava junto. Mas tipo assim, a gente comprava coisas e parcelava, sabe? Às vezes sem necessidade. Saía comprando tudo pela frente, gastando à toa. E nisso foi começando a virar uma bola de neve, quando a empresa dele começou a entrar numa crise. E a gente chegou a pegar cartão de outras pessoas para poder usar. Só que aí quando a empresa dele realmente entrou no auge da crise, vamos dizer assim, que foi um baque, assim, que acho que você ficou até com dificuldade. Fiquei sem receber. Ficou sem receber, ele ficou sem receber, eu fiquei brava, eu queria que ele saísse da empresa. Eu falei, sai dessa empresa, não é pra você. Ainda bem que você não me ouviu. Te amo. Então, tipo assim, a gente entrou nessa crise financeira e a gente começou a dever, além de dever os nossos cartões, devia o cartão de uma outra pessoa. E aí esse cartão ficou com uma dívida de outra pessoa, tá, gente? Não é nosso, não. Ficou com a dívida de quanto? 2.500? Chegou a 2.500. 2.500 reais. Para uns, isso não é nada. A gente fala, nossa, uma dívida de 2.500 reais, não consigo pagar fácil. Para outros, já é uma dívida alta. Para nós, era uma dívida super alta. A gente não tinha como pagar. E o problema é que quando tipo, a gente deixou vencer, ela entrou no financiamento rotativo, né? Acho que entrou no financiamento. Não, ela venceu, aí a gente não pagou a fatura, que era 1.000 e pouco. Aí pulou pra 2.000. Pulou pra 2.000. Aí depois ela subiu mais um pouco, tipo, começou a virar aquela bola de neve, né? Criando juros atrás de juros. E, tipo assim, foi complicado porque a gente devia o cartão de uma outra pessoa. A gente tinha dívida nos nossos cartões, só que era menor. Esse era o mais alto, mas os outros eram 300 e pouco e tal. Enfim, a gente virou aquela bola de neve. Então, tipo assim, a gente tava gastando no limite. Meio dessa história toda, a gente teve momentos bem complicados. A gente não fala que a gente passou fome. Passar fome a gente não passou. Mas a gente se viu num momento que a gente ia no mercado e a gente comprava o que a gente queria. E nessa época, a gente ia no mercado e a gente comprava só o necessário do necessário, tá? Às vezes tinha que deixar o necessário lá e ver o que era realmente que estava faltando para aquela semana. Várias vezes, assim, graças a Deus, Deus assim, me abençoou com meus pais, a família dele também, assim, acho que sem saber, eles ajudaram muito a gente, porque a gente não faz essa parte da nossa vida financeira, a gente não se abriu com muitas pessoas, acho que eram pouquíssimas pessoas que sabiam dessa situação nossa. E tipo assim, essas pessoas ajudaram sem saber. Acho que quem acompanhou mais de perto foi os meus pais, assim, porque a gente mora no mesmo quintal. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Meu pai chegou a dar cestas básicas pra gente. Tipo assim, a gente não falava nada. Ele só chegava assim, entregava. Acho que ele meio que sabia, né? Entregava, falava, recebi aí da firma, tem a mais, fica pra vocês. E tipo assim, eu ficava, graças a Deus, porque assim, quando a gente for no mercado, a gente vai conseguir comprar outras coisas e tal. Então, tipo assim, a gente não passou fome, mas passou bem apertado. E chegou também meses do meu pai ter que pagar as contas de casa, tipo, a gente divide água e luz aqui, tudo, mas tem meses que ele pagava tudo porque a gente não conseguia pagar a conta de água e luz, porque tinha essas dívidas no cartão. Então, ou seja, a gente estava dependendo dos meus pais, basicamente, pra tudo, né? E foi uma situação difícil, porque é uma situação basicamente para um casal humilhante, né? Você se casar e vocês vão conquistar os sonhos de vocês e tudo, e se vê num momento que você tem que depender do sogro, no caso dele, o sogro e a sogra, né? E eu ainda continuar dependente dos meus pais, sendo que, na verdade, teria que ser o contrário, né? Eu e meu marido se sustentar, e não, a gente estava dependente do... Mas assim, essa crise financeira passou, a gente conseguiu se levantar, não foi da melhor forma, mas a gente conseguiu pagar a conta, a gente teve que apertar de um lado e de outro, pagando juros aqui, mas a gente conseguiu, quando a empresa dele começou a se reerguer novamente, a gente conseguiu melhorar as coisas, né?
2018 foi quando eu tive o Pedro, foi quando eu engravidei e tive o Pedro no final de 2018. Foi um ano que eu falo assim, tranquilo, não foi apertado, graças a Deus a gente conseguiu suprir todas as necessidades para quando o Pedro chegasse. Eu falo que foi um ano um pouco mais tranquilo pra gente. Mas um pouquinho antes de eu engravidar do Pedro, eu tinha conhecido o canal da Natália Arcuri, que ela é bem conhecida aqui por educação financeira aqui no YouTube. E eu conheci o canal dela, assisti alguns vídeos e me interessei pelo assunto, né, de educação financeira e tudo. E vi esse negócio de investimentos, tesouro direto e tal. Fui falar com a Abner, falei assim, ai Abner, vamos investir e tal. Eu sei que a gente tem um pouquinho, mas vamos tirar um pouquinho e investir. Só que assim, eu estudei alguns vídeos e não fui atrás a fundo de aplicar tudo isso, de aprender tudo aquilo. E na época o Abner não teve muito interesse também, né? E, tipo assim, eu incentivava ele a assistir os vídeos, ele não assistia. Eu falava, vamos fazer isso. Aí ele, tá bom. Tipo assim, sabe? Quando, tipo, não tinha interesse pelo assunto. Então isso acabou me desanimando também. A gente chegou a investir um valor e esse valor ficou lá guardado, tipo, acho que foi uns R$200 que a gente investiu. E a gente esqueceu, tipo, não foi mais atrás e deixou lá guardado, tipo, nunca mais foi atrás. Depois que o Pedro nasceu, 2018, aí nossa vida começou a melhorar, foi em 2019 que aí sim a gente resolveu mudar a nossa situação. Eu falo que a gente resolveu porque foi aí que a gente começou a tomar atitudes. E no próximo vídeo, que aí sim a gente vai falar sobre 2019 e 2020, o que foi que a gente tem transformado nesses 2 anos, na verdade, a gente está na metade de 2020. A gente está no meio de uma crise agora, de uma pandemia, mas eu falo assim pra vocês, foi essas mudanças de hábito de 2019, foi essas mudanças que a gente resolveu fazer, tanto financeiramente, como também como pessoas, profissionalmente, que a gente veio mudando o nosso dia a dia, que tá fazendo o nosso 2020 ser um pouco mais tranquilo. Por mais que a gente esteja passando todo esse problema no mundo inteiro, graças a Deus isso nos ajudou a estar bem, vamos dizer assim, né? Bem, porque a gente tem esse receio, esse medo por causa do vírus, a gente sabe que pode acontecer. Todo dia é um dia incerto, você não sabe o que vai acontecer no mundo, a economia, a saúde, tá tudo uma bagunça. Mas graças a Deus eu posso dizer que a gente está em paz. Assim, Deus ele tem tranquilizado muito o nosso coração, a gente tem vivido em paz, conseguido trazer o alimento para dentro de casa, criamos estratégias, fazemos renda extra, uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo. A gente tem buscado N formas de conseguir manter a nossa vida estável com essas mudanças que a gente trouxe lá de 2019. Então no próximo vídeo eu vou trazer o Abner aqui, então a gente vai falar essas mudanças de hábito para vocês, vai dar várias dicas para vocês, tá? Então não perca esse vídeo. Pode ter certeza que se você está passando uma situação difícil agora, essas dicas serão muito importantes e com certeza se você aplicar, não adianta você começar a aplicar por uma semana e achar que vai fazer milagre. Quando você planta uma semente, você vai plantar uma plantinha, uma sementezinha, ela não nasce do dia pra noite, né? Você tem que plantar e regar por muito, muito tempo. Tem algumas que nascem rápido, outras que demoram um pouquinho mais, mas tudo depende da sua dedicação para ela poder florescer. Enfim, se a gente já tá vendo esses resultados, então é porque tá dando certo e a gente quer compartilhar isso com vocês, tá? Então não perca o próximo vídeo para você estar bem ligadinho nas dicas aí, tá? Um beijo e até mais!